Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor nosso Jesus, Senhor Jesus, nosso Salvador. Vamos dar início então ao culto desta noite. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé, aqueles que puderem, para juntos louvarmos e engrandecermos ao Senhor, o nosso Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nome no qual nós estamos reunidos aqui nesta noite para engrandecer ao Senhor. E a música que vamos cantar diz sobre a fonte de águas que purificam a nossa vida. Essa fonte é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que pode nos purificar, nos transformar, aquele em quem ou a quem nós podemos recorrer sempre para podermos então buscar a santificação, para podermos então ter acesso ao trono de Deus, o Senhor. Vamos glorificar ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo que Jesus é a fonte de água da vida, que Jesus é a fonte de transformação, de santificação e de uso da nossa vida para honra, glória e louvor ao Senhor. Águas
damos glórias, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o único digno de toda honra, glória e louvor. Esse culto, ó Deus, é prestado ao Senhor, e estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo para adorar a Ti. Ó Deus, por meio dele nós temos acesso ao Senhor, e queremos dedicar a Ti o sacrifício de louvor dos nossos lábios, ó Pai. Queremos derramar sobre o Teu altar os nossos corações, as nossas petições, a nossa vida. Consagramos ao Senhor este culto, as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações no culto desta noite, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua mensagem, viver, ó Deus, a Tua vontade nas nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido por meio de nós. Que, ó Deus, vivamos não mais nós mesmos, mas que Cristo viva por meio de nós. Que nós possamos resplandecer a imagem e o caráter de Cristo no dia a dia do nosso viver. Em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Nós estamos aqui orando, então nós apenas lemos um texto e oramos, cantamos uma canção e oramos. Essa é a intenção de nós estarmos aqui na quarta-feira. Porque, irmãos, como igreja nós precisamos orar. Domingo nós aprendemos da palavra pela manhã, estudamos a palavra, à noite nós ouvimos da palavra, mas quarta-feira nós precisamos orar. Então eu quero convocar a igreja para que esteja aqui orando. Irmãos, nós estamos vivendo situações bem difíceis com relação ao Evangelho, com relação à igreja. Não estou me referindo apenas à nossa igreja, estou me referindo ao Evangelho, à volta de Cristo, às coisas que estão acontecendo. Então, irmãos, nós precisamos buscar para nos fortalecer, tá bom? Então eu quero convocar a igreja a estar aqui orando. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, mesmo em meio à luta e perseguição, nós vamos orar, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê vigor. Então eu quero convocar a igreja. Eu gostaria que esse grupo estivesse aqui, quarta-feira, para nós orarmos. Nós vamos orar. Não é quarta-feira, não é culto de oração? Então nós vamos orar. Então eu quero convocar os irmãos a estarem aqui na quarta-feira, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Para juntos orarmos, buscarmos, bombardearmos os céus com a nossa oração.
Tá bom? Nós tivemos ontem, não sei se a irmã preparou alguma coisa ou não, né? Nós tivemos ontem aqui a comemoração do Dia dos Pais. Foi uma bênção, maravilhoso. Quantos tiveram dos pais aqui presentes? Pais é a família, né, que teve presente, né? Amém. Foi para a igreja, irmãos, para os pais. Muitos pais não vieram. Muitos pais não confirmaram. Então, irmãos, foi uma bênção. Foi maravilhoso. Tá bom? Só para que os irmãos entendam. Da próxima vez, venham compartilhar conosco, venham estar conosco. Tá bom? Em nome de Jesus. Fizeram com muito carinho para cada um de nós, para os papais. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, nos colocar em pé. Vamos estar lendo Atos, capítulo 4, do verso 10 até ao 12. Atos, capítulo 4, do verso 10 até ao 12. Diz assim: seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos repetir este último verso? Todos juntos, vamos lá? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos cantar o hino, deixa eu ver aqui o número. 320, que eu mandei para a irmã. 40? Que eu já esqueci de marcar aqui na minha Bíblia. 329. É o 350, irmã, né? Ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia, é o outro do lado. O óculos já precisa trocar já essa bexiga, né? Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos cantar. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor.
seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, Pai, porque só assim poderemos ouvir a tua voz. Só assim o Senhor aceitará o nosso louvor e a nossa adoração. Ajuda-nos, Pai, através do teu Espírito, nos humilharmos diante da tua excelência, diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, sonde cada coração aqui nesta noite, que possamos, ó Pai, estar sensíveis à tua voz, à tua palavra, Deus, que será lida e explanada aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Sonde cada coração aqui nesta noite, aqueles que ainda precisam de um concerto contigo, aqueles que precisam, ó Pai querido, de uma intimidade mais profunda com o Senhor, que o teu Espírito incomode a cada um de nós, Pai. Mas receba o nosso culto, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Assentai-vos, irmãos. Nós estaremos ouvindo a meditação musical pela irmã Ana. Boa noite, irmãos. Esse cântico, ele fala sobre a nossa gratidão para com Deus. Nós passamos tantas dificuldades, mas quando a gente passa dificuldades, a gente aprende a agradecer. Agradecer o livramento, agradecer o cuidado de Deus e agradecer o crescimento que Ele nos dá. Vamos louvar juntos? Sempre a Deus toda a glória e todo o louvor. Agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. Seja glória,
dava para repetir, né? Que linda essa música, irmãos. Eu amo essa letra, essa música, né? De gratidão. E é maravilhoso poder adorar o Senhor. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor ainda com o hino de número 329. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão estar depositando assim no gasofilácio. Tá bom? Trezentos e 29 do cantor cristão conta as bênçãos. A primeira estrofe diz: se da vida as vagas procelosas são. Em português mais recente, essa frase diz: se as ondas do mar da sua vida são muito agitadas, se com desalento julgas tudo vão, ou se você acha que as coisas te trazem muito desânimo, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Vamos louvar ao Senhor com esse hino, então? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Se você contar as bênçãos, você vai ver quanto Deus já fez por você. O quanto Deus tem feito pelas nossas vidas. Na verdade, nós estaremos orando. Eu quero pedir para que esta oração, pedir para o irmão André vir aqui à frente, estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas alçadas ao Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por poder devolver a Ti, ó Senhor, aquilo que faz parte, aquilo que é determinado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que vieram aqui, que fizeram isso com seu coração alegre. Abençoe todos aqueles, Senhor, que não puderam dar. Derrame as suas bênçãos, Senhor. Use também, ó Deus, esse dinheiro para a Tua obra, com a sua sabedoria. Derrame sobre todos aqueles que vão estar utilizando isso aqui, para que Tua obra possa crescer e o Seu nome possa ser engrandecido, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, André. Deus abençoe. Irmãos, deixa eu só dar uma palavra para os irmãos com relação a isso aqui, que alguns irmãos estão preocupados que esse negócio aqui é aberto, preocupado com isso aqui. Isso aqui é só o fundo, né, que está sendo preparado para colocar o ripado, tá bom, irmãos? Não vai ficar aberto assim, aqui só está sendo o fundo preparado, tá? Eles só não terminaram porque ficou alguma coisa aqui diferente, eles tiveram que ajeitar, mas aqui é só o fundo, porque não tem como colocar o ripado se não tivesse fundo, tá bom? Até amanhã, depois da manhã, eles terminaram isso aqui já, tá? Só para que os irmãos, teve gente aqui que falou assim: pastor, eu estou angustiado, né? O coração está assim, ó, vai ficar desse jeito, né? Eu falei: calma, irmã, calma, não vou falar qual é o nome dela não, né? Mas, irmãos, aí a outra falou: pastor, aquilo... calma, irmã, calma, vou falar na igreja, calma, vou explicar a situação. Então, irmãos, isso aqui é somente o fundo, tá bom? Ali ainda vai ainda o ripado, vai ser preparado ainda, ali vai ter uma abertura, que quando tiver batismo para a gente abrir, tá bom? Com tranquilidade. Irmãos, nós vamos passar esse momento, a questão da ceia, e eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11. Quero ler apenas o verso 31. 1 Coríntios 12, apenas o verso 31. Diz assim: mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quem de nós aqui condenaria-se a si mesmo? Nenhum de nós. E às vezes não entendemos quando pecamos. Às vezes não entendemos, né, a questão do pecado. Às vezes nós achamos que certas atitudes ou certas decisões não são pecados. Mas quando as atitudes e as decisões vão contra os princípios de Deus, eu peco. Por isso Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque anteriormente ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Isso é, você tem que entender se você está preparado ou não para participar da ceia. Mas uma outra questão que Paulo fala aqui, do autoexame, não é para que nós deixemos de participar. Não é para que eu deixe de tomar a ceia. Porque se eu deixo de tomar a ceia porque aconteceu algo que foi contra os princípios de Deus, ou eu pequei contra alguém, ou eu pequei contra Deus, se eu deixo de participar por isso e não me conserto, eu vou continuar em pecado. Eu continuo em pecado. Então é muito melhor eu me consertar com Deus, me consertar com a igreja, me consertar com o meu irmão e participar da ceia. Porque eu deixar de participar da ceia não vai me perdoar os pecados, não vai consertar a minha vida. Então é melhor eu consertar a minha vida consciente para que eu possa participar da ceia do Senhor. Essa é a intenção de Paulo, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por isso que eu sempre digo: quem é que pode participar? Todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, com o Senhor da igreja, é batizado com batismo bíblico por imersão e
está em comunhão com a sua igreja, então pode participar conosco. Mas se você ainda não é membro de nenhuma igreja evangélica, se você ainda não é batizado, eu sempre aconselho, então não pegue, não participe. Você vai ter o momento certo, quando você abrir o seu coração para Jesus, aceitar a Jesus como seu Salvador, passar pelas águas, tornar-se membro do corpo de Cristo, e aí você vai ter a oportunidade de participar conosco. Mas, como o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A responsabilidade é de cada um de nós. Tá bom? Então, se você é membro da igreja e você está dizendo, não vou tomar porque eu estou assim, primeiro, conserte-se com o seu irmão. Se você pode se consertar, se você pode se consertar com Deus, faça isso. Faça isso. E assim participe conosco, para que o Senhor para que você possa se apresentar ao Senhor, chegar à mesa com alegria e cabeça erguida. Eu quero chamar a irmã Maria, que estará nos auxiliando, irmão André. Nós estaremos cantando o hino de número 142 do nosso cantor cristão. E os irmãos que estarão participando, se coloquem em pé. À medida que forem pegando assim os elementos, poderão ir se sentando. Ok? Espera só um pouquinho. Céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Algum irmão ficou sem receber dos elementos? Pegou? Alguém mais, irmãos? Vocês foram mais rápido agora, né? Irmãos, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nós estaremos orando, o irmão André estará orando neste momento, e em seguida estaremos comendo o pão. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, que não foi medido na curva, Senhor.
o Senhor tem amado cada um de nós, obrigado. E coloque, Senhor, nos nossos corações, nossas mentes, ó Deus, para que possamos estar sempre lembrando do Teu amor naquela cruz, da salvação que nós não merecíamos, Senhor. Por isso estamos aqui agradecendo e louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. No verso 25 ele fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento que nós estamos participando deste ato memorial, que traz, ó Pai, à nossa mente o sacrifício do Teu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Este cálice representando assim a nova aliança entre nós e o Senhor, representando a aliança da Tua igreja, do corpo do Senhor. Pai querido, que nós possamos estar sempre nos lembrando, que possamos nos lembrar continuamente desse Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estar sempre nos lembrando disso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por este momento que nós celebramos aqui o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E a Tua palavra diz que nós devemos fazer isso até que Ele volte. E a Sua volta está próxima e nós podemos perceber isso pelos sinais, Pai. Pai querido, desperta cada um de nós, para que possamos, ó Pai querido, estarmos preparados para a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Vamos continuar louvando o Senhor? Mas eu quero, como não chegou nenhuma bilhetinho aqui na minha mão, né? Mas não sei se tem alguém, tem a mãe do Alisson, né? Que fala a mãe do Alisson, para gravar nome, ó, tem que ver muito. Até a mãe da irmã Rafaela ainda não decorei. Né? Seu nome? Rosimar. É fácil, é o nome da minha prima. Agora que lembrar o nome de qual prima, né? Deus abençoe a irmã, seja bem-vinda, tá bom? Também chegou um casal, né? Vocês são membros de alguma igreja evangélica? Batista Boas Novas de Prudente? Pastor Fernando? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém conosco? Família do Anderson, né? Deus abençoe. Mais alguém? Não. Vamos dizer para eles com bastante alegria, vamos lá? Sejam bem-vindos. Amém? Vamos pôr em pé, irmãos, vamos continuar assim adorando o Senhor. Nós vamos continuar louvando então ao Senhor. Nós acabamos de participar de um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo para nos lembrarmos do ousado amor de Jesus. Ele que foi até as últimas consequências para poder demonstrar, em primeiro lugar, a sua obediência a Deus Pai e também o seu grande amor pelo homem, pelo pecador, a quem, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue precioso, ele resgatou. Então nós fomos resgatados por meio do sacrifício de Jesus. Jesus obedecendo à vontade do Pai. Ele desceu em forma de homem e ele sacrificou-se para nós, ou para nos resgatar e para nos dar acesso ao Pai. Essa é a grande prova do amor de Deus. Deus entregou o seu único Filho, aquele que tem a natureza divina, aquele que faz parte da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, desceu até nós, demonstrando o amor
de Deus. Vamos glorificar ao Senhor, engrandecendo a Ele, lembrando do sacrifício de Jesus, lembrando que nós, se estamos aqui redimidos, é porque não foi pelas nossas obras, porque somos bons ou maus, mas porque Cristo nos resgatou por meio do seu sacrifício, e nós temos então acesso ao Pai. Vamos glorificar ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
encerrar esse período de cânticos, nós falamos agora sobre o amor de Deus, e esse amor não é restrito a um grupo pequeno, à igreja local. Mas antes de ascender ao céu, o Senhor, Ele nos deu uma missão, uma grande comissão, dizendo que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Ele ainda nos prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso quer dizer que nós temos uma missão, não apenas de servir e adorar ao Senhor nas nossas devocionais particulares, mas também de compartilhar esse amor. E esse amor de Deus, ele é destinado a todas as tribos, povos e raças. E ao final da história, todas as tribos, povos e raças hão de reconhecer o Senhor como o Salvador, como o Senhor das nossas vidas. Mas cabe a nós, enquanto igreja, essa missão de viver, antes de sairmos para lugares distantes, compartilhar o amor de Jesus aqui em Adamantina, em Presidente Prudente, ou em onde estivermos, onde mais estivermos, com os nossos familiares que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Temos a missão de ser embaixadores de Cristo onde estamos. Vamos louvar ao Senhor, reconhecendo que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar ao Senhor, em nome de Jesus.
Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos glorificar ao Senhor, Deus. Em primeiro lugar, porque reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas, o nosso Pai do céu, o nosso Pai eterno, que providenciou a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Reconhecemos Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Cristo prometido nas Escrituras, aquele que veio para morrer por nós, para dar a sua vida em sacrifício e nos resgatar, ó Deus, para termos acesso a Ti e para termos acesso à vida eterna. Ó Deus, reconhecemos o quão dependentes nós somos de Ti, e reconhecemos, ó Deus, que dependemos da ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, e entregamos as nossas vidas no Teu altar, Pai, consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando este culto, consagrando as nossas famílias, em nome de Jesus, e colocando as nossas vidas à Tua disposição, para sermos usados para o Teu louvor, para a Tua honra, a Tua glória, e para o engrandecimento da Tua obra, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. E também pedimos a Deus que o Senhor abençoe o Teu servo, o pastor, que vai nos trazer a mensagem, falando aos nossos corações por meio da boca dele, em nome de Jesus. É que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar as nossas crianças aqui à frente. Nós estamos orando. Todas as crianças, até aos 10 anos, podem estar vindo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que está acontecendo aqui nesta noite. Que esteja chegando em Teu trono de glória com um cheiro suave. Obrigado, Pai, pelas nossas crianças que estarão saindo agora para o culto infantil. Tudo que vai acontecer ali seja para a glória e o louvor do Teu nome. Usa a Tua serva, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos use também na ministração da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sair. Irmãos, o texto que nós lemos no início do culto, Atos, capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Pedro está falando ali a respeito da cura de um paralítico, e ele ressalta ali, né, que em nome desse Jesus é que aquele homem foi curado. Que aquele homem foi curado, e por isso aquele homem estava ali, ao lado deles, em pé, andando. E muitas pessoas procuram salvação em tantos lugares e não conseguem achar. E Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós temos essa convicção de quem Jesus Cristo é, e temos um encontro verdadeiro com Ele, a nossa vida muda. Porque existem encontros, irmãos, que marcam as nossas vidas para sempre. Nunca nos esquecemos. Por exemplo, quando eu comecei a gostar da Leninha, eu tinha 18 anos. 18 não, tinha 20 anos, quando eu comecei a gostar da Leninha. E eu marquei um encontro com ela para que nós pudéssemos ir fazer uma visita ao hospital. Foi o primeiro encontro. E eu peguei um bombom, botei no bolso, que eu sabia que ela gostava de bombom, botei no bolso para dar de presente para ela. Então eu peguei o ônibus, fui até o final da onde marcamos o encontro, e ali eu fiquei esperando ela. Quando ela chegou e ela estava saindo do ônibus, meu coração palpitou, deu um frio no estômago, né? E uma vez alguém disse que a gente ama é com o estômago, não é com o coração não, que dá um frio aqui, né? Quem já sentiu isso? Levanta a mão. Quando, né? Parece que é por aqui mesmo que a gente sente a emoção, né? E ela veio, né? Aquela emoção de ver a Leninha. E eu vi a Leninha sempre, né? A gente era da mesma igreja.
Mas naquele dia foi especial, foi um encontro que eu marquei com ela. Aí meti a mão no bolso, arranquei o bombom para entregar para ela. Só quase que veio o papel, calor da bexiga, né? Então os irmãos imaginam como é que estava o bombom. Mas ela comeu assim mesmo. Então esse encontro nós nunca nos esquecemos. Você pode perguntar para ela que ela vai se lembrar, e eu também. Nunca nos esquecemos daquele dia. O primeiro encontro que eu marquei com ela. E nem tinha me declarado para ela ainda. Mas ela foi. E foi emocionante. Outro encontro que marcou a minha vida, infelizmente não marcou positivamente, mas marcou. Foi quando eu fui com um amigo de trabalho, à Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no zoológico. E chegando lá, eu tinha acabado de receber meu pagamento, eu nem fui em casa, e nós fomos direto para a Quinta da Boa Vista, o Jardim Zoológico. E lá, né, nós tínhamos marcado lá, de nos encontrarmos lá, porque naquele dia ele não trabalhava. Então nós fomos lá marcar o encontro, era amigo. Chegando lá, a gente se perdeu, eu não consegui achá-lo, eu encontrei, foi 3 assaltantes, que tentaram roubar o meu salário, tentaram roubar o meu relógio, né, e quando um me segurou na mão aqui, outro segurou aqui, outro foi meter a mão no meu bolso. Falei, opa, aí não. Aí eu dei um salavanco para cá, outro para lá, meu relógio caiu no chão. Quando o cara foi pegar, eu pisei na mão dele, peguei o relógio e falei assim, ó, vou ali e volto já. Acho que estão esperando até hoje lá, né? Eu dei a volta, fui embora. Não me encontrei com esse amigo, nem sei o que aconteceu com ele. Irmãos, são encontros que marcam a nossa vida. Um foi positivo, outro negativo, né? Mas nessa noite eu quero conversar com vocês sobre um encontro que vai mudar por completo a sua vida. Um encontro que mudou a vida de muitas pessoas. Um encontro que talvez vai transformar, que pode transformar a sua vida. Que pode restaurar a sua vida. Porque muitas pessoas já se encontraram com ele, tiveram a sua vida mudada e voltaram atrás, rejeitando este encontro. Eu quero falar sobre o encontro com Cristo, que muda, transforma, molda, restaura a vida de todo ser humano. Eu vou estar pregando um sermão temático hoje. Isso é, eu vou abordar um tema dentro de alguns textos diferentes. E o primeiro texto que eu quero abordar com os irmãos se encontra em Atos capítulo 9, verso de 1 até o 6. Atos capítulo 9, do 1 ao 6. E eu quero falar que o encontro com Cristo é marcante e especial porque ele muda, transforma as nossas vidas. O encontro com Cristo é especial porque transforma as nossas vidas. Olha o texto o que nos diz. Atos capítulo 9, versos de 1 até ao 6. Ele diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Amém?
A história, ela é bem conhecida de cada um de nós. Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele tinha liberdade plena para isso, para prender os cristãos, para até mesmo matar cristãos. E assim ele fez algumas vezes. Apoiava a morte de cristãos. E como nós acabamos de ler no texto, Paulo era um homem totalmente dominado pela revolta contra os discípulos de Jesus. Paulo tinha total aversão aos cristãos e assim os perseguia. No capítulo 7, do verso 54 em diante, diz que Estevão foi apedrejado por uma comunidade, e o texto diz, no verso 58, que Paulo aprovava, porque depositavam aos pés deste mancebo, deste jovem chamado Saulo, as vestes de Estevão. E o texto diz que ele aprovava. A ideia que dá, quando diz que ele aprovava, é que ele sorria, que ele se regozijava, que ele se satisfazia com aquilo que estava acontecendo. Então, a palavra consentia nos dá a entender, né, essa questão que Paulo não apenas apoiava, né, mas ele se alegrava, ele sentia-se feliz com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Paulo chegou ao ponto, meus amados, de entrar nas casas dos cristãos e levarem presos, tirarem os cristãos das suas próprias casas e levarem presos. E ele tinha o apoio dos governantes. E a partir dessa atitude de Paulo, de entrar nas casas dos cristãos, levá-los presos, a partir daí começou então a perseguição. Os cristãos começaram a fugir. E nos versos 1 e 2, nos diz que Paulo respirando, o texto deixa claro aqui, Paulo ainda respirando ameaças, pediu cartas ao sumo sacerdote para ir em direção a Damasco, em busca dos discípulos de Jesus, a fim de acabar totalmente com a obra salvífica do Senhor. E Paulo estava seguro de que iria acabar de uma vez por todas com os cristãos. Ele estava decidido a fazer isso. Ele falou: eu vou pegar todo mundo, eu vou prender todo mundo, eu tenho apoio, como diz, eu tenho costas largas, quentes, eu estou sendo apoiado pelo governo. E ele foi. O interessante é que o texto diz, respirando ainda ameaças, isso é, ódio. Paulo odiava os cristãos. Paulo odiava. E o desejo de Paulo era ver todos os cristãos morrendo, jogados lá na arena. E os leões comendo aqueles cristãos. Essa era a alegria dele. Mas, no meio de tudo isso, no meio dessa cavalgada até Damasco, para que ele pudesse prender os cristãos, matar os cristãos, trazer os cristãos de volta, jogá-los na arena, para que eles pudessem serem mortos. Em meio a isso aí, aconteceu algo tremendo com Paulo. Aconteceu algo maravilhoso, algo que marcou a sua vida para sempre, algo que mudou a sua vida por completo, algo que transformou, algo que o renovou, mudou os seus propósitos, mudou o seu pensamento, mudou a sua vida, mudou as suas atitudes. Ele se encontrou com Cristo.
E o texto, no verso de 3 até o 6, ele diz assim: mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha, irmãos, olha o que ele fala no verso, olha a atitude dele ao ouvir a voz de Cristo. Ele diz, e perguntou ele: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ouviu a voz clara de Cristo, mostrando para ele que os cristãos não estavam errados, mostrando que os cristãos estavam certos em crer nele, em crer que ele era o Filho de Deus, em crer que ele era o próprio Deus encarnado, que andava entre eles. E Paulo, no mesmo momento, teve a sua vida moldada, teve a sua vida transformada aqui. Paulo compreendeu que aquele que ele iria perseguir era o próprio Cristo, aquele que mudou por completo a sua vida. Este encontro, meus amados, foi marcante para Paulo, porque o transformou por completo. O encontro da transformação, passou de perseguidor a perseguido, passou de caluniador a caluniado, passou de condenado a absolvido, salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que aconteceu com Paulo, pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa que desejar. Esse encontro marcante, esse encontro que transforma vidas, pode acontecer com você nessa noite aqui. Porque Cristo está aqui. Ele está presente. E Ele deseja moldar a sua vida de tal forma que você não imagina. Paulo jamais havia imaginado que a sua vida ia tomar o rumo que tomou. Jamais. Mas Ele pode moldar a sua vida. Mas você precisa ter esse encontro pessoal e verdadeiro com Ele. Eu não estou falando de ser membro apenas da igreja, de estar com o seu nome escrito no hall de membros da igreja. Eu estou falando que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Mas para estar escrito no livro da vida, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Verdadeiro, real. Esse encontro transformador. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, mas vêm porque às vezes gosta de ouvir ouvir os louvores, gosta de estar junto com os irmãos, mas não teve a sua vida ainda transformada. O pecado ainda faz parte da sua vida diária. A prática do pecado ainda está bem presente na sua vida. Paulo, quando se encontrou com Cristo, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. Ele abandonou tudo. Abandonou aquela ideia de que vou perseguir e vou matar. Não, agora eu vou propagar. Eu vou anunciar. Eu vou reconhecer que eu estava errado. E ele reconhece isso num outro trecho mais para frente. Quando ele conta a história, quando ele estava indo para Damasco, ele começa a contar a história, reconhecendo o seu erro. Você reconhece que você é pecador? Você reconhece que a prática do pecado só te afasta de Deus, só te afasta de Cristo? Então marque não, você já está aqui nessa noite, Ele está presente. Deseja mudar a sua vida, transformar a sua vida, dar um novo rumo à sua vida. Mas você precisa ouvir a sua voz. Porque foi isso que Paulo fez aqui, foi isso que aconteceu com Paulo. Em segundo lugar, o encontro com Cristo é marcante e especial, porque é um encontro que dá vida. Ele dá vida. O texto que eu vou estar lendo aqui é Lucas capítulo 7, versos de 7 a 17. Lucas, capítulo 7, do 7 ao 17, do 11 ao 17, ele diz assim:
pouco depois de seguir viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estava sendo levado para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou o caixão e ao parecerem os que o levavam, disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Então o medo dominou ali todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um milagre, ou melhor, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. O interessante é que esse texto, ele fala de uma pessoa que literalmente estava morta, fisicamente morta. E o texto nos diz aqui que o Senhor Jesus, ele estava passando por Cafarnaum, e depois de curar o centurião, ele vai para a cidade de Naim, onde antes de entrar na cidade, ele se depara com um enterro. E o texto nos diz que o menino era filho único de uma viúva. Ela não tinha marido, ela só tinha aquele filho é o que a ajudava. E ela sentiu-se totalmente desamparada. Então Jesus olha para aquela mulher, Jesus tem compaixão daquela mulher, Jesus olha para aquele filho no caixão, consola aquela mulher e torna a dar a vida ao seu filho. Irmãos, o texto, ele fala de morte física, e Jesus fez isso. Mas só que a morte que o homem hoje vive, ele vive uma morte espiritual. Ele está morto, literalmente espiritual. Em espírito ele está morto, e somente Cristo pode tornar a dar vida. Por isso o encontro com Cristo, ele torna a dar vida. E ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida. João 10:10 e João 14:6. Ele é o único que pode dar vida espiritual ao homem. Porque quando o homem pecou lá, ele morreu. Perdeu essa intimidade com o Senhor. E muita gente não consegue entender isso. Quando Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como vida? Eu sou vivo, mas morto espiritual. Sem intimidade com Cristo, sem intimidade com o Senhor. Quando Lázaro morreu, e as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, e ele chegou, né? Ele disse para suas irmãs: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? João, capítulo 11, versos 25 e 26. E Jesus está falando de morte espiritual. Está falando de vida espiritual. Ele disse aqui que ele iria ressuscitar Lázaro, mas só que ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Ele está se referindo, falando de vida eterna. E o encontro com Cristo, ele é marcante, ele é especial, porque esse encontro dá vida, e vida eterna, vida abundante. Não é aqui nessa terra, claro, começa aqui e vai continuar no céu. A vida eterna começa aqui. Quando eu me encontro com Cristo, quando eu me entrego a Cristo de verdade, quando eu tenho a minha vida mudada, quando eu tenho a minha vida transformada, eu posso viver nessa certeza da eternidade. Se você partisse hoje desse mundo, só para que você reflita, você tem certeza da sua salvação?
em Cristo? O que garante você a certeza da sua salvação? É somente Cristo. Somente a mudança da sua vida, a transformação da sua vida. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então Cristo, Ele transforma as nossas vidas para a salvação. Ele nos livra do pecado, perdoa os nossos pecados e nos garante vida eterna. E hoje Ele quer dar vida a você. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer dar vida em abundância, vida eterna, porque o encontro com o Senhor Jesus, ele é marcante, ele é especial porque dá vida. E Ele é o único que pode fazer isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E qual é a forma de eu compreender isso? Que esse encontro com Cristo dá vida. Eu preciso entender que eu não tenho vida em mim mesmo. Eu não tenho vida em mim mesmo. Isso é vida eterna. Porque isso aqui um dia vai acabar. Tudo isso aqui um dia vai passar. A eternidade começa após. Aí depende da minha decisão hoje. Que a Bíblia só fala de 2 caminhos. Jesus diz assim: porfiai em entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. E são muitos os que entram por ela. A Bíblia só diz que existe céu ou inferno, não existe meio termo. E muitas pessoas hoje não gostam de ouvir falar sobre o inferno, gostam de ouvir falar sobre o céu. É maravilhoso ouvir sobre o céu. Mas só que tem uma coisa, para ir para o céu, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Não há outra forma. Se eu não entrego minha vida para Cristo, se eu não aceito Jesus como meu Salvador, eu estou condenado ao inferno. Essa é a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Por isso Jesus Cristo diz: porfiai em entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita é o caminho da salvação. A porta larga é o caminho da perdição. É onde aquilo que o mundo oferece, tudo de bom, entre aspas. Diz que você não precisa mudar. Diz que Deus é amor, ama todo mundo da forma como é e vem assim como você está. Amém. Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, como algumas versões diz, ou sobrecarregados, como outras versões diz, e eu vos aliviarei. O alívio vem do Senhor. Diz que você pode vir, venha. Você que está angustiado, maltratado, oprimido, depressivo, angustiado, venha, eu alivio você. É isso que ele fala. A mudança precisa ocorrer para que você possa ter a vida e vida eterna, vida abundante, vida real e verdadeira. E em terceiro lugar, terminando, o encontro marcante, o encontro com Cristo é marcante, especial, porque dá salvação. O encontro com Cristo é marcante e especial porque dá salvação. O texto de Lucas 23, capítulo 23, é um texto bem conhecido, versos 42 a 43, ele diz assim: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, que encontro marcante na vida desse salteador, deste ladrão que a Bíblia fala aqui.
Este homem que estava condenado, junto com seu companheiro e com Cristo, que estavam ali na mesma situação, os três estavam sendo crucificados, morrendo, apenas com uma diferença: Cristo era o Senhor, estava sendo ali crucificado por amar o homem pecador e perdido. Os outros dois estavam presos por odiar o mundo e todos e roubar deles. Talvez devem ter até matado alguém, a Bíblia não relata isso. Mas eles estavam sendo condenados porque mereciam ser condenados. E um deles reconhece isso, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. Por isso o encontro com Cristo é marcante, especial, porque dá salvação. Irmãos, hoje parece que as pessoas não estão conseguindo entender o que é isso. Há 30 anos atrás, quando se falava em salvação, as pessoas tinham sede, desejo profundo. E agora, quando as coisas estão piorando, a Bíblia está se cumprindo de forma rápida, clara, e as pessoas não estão conseguindo entender isso. Pessoas estão se afastando da igreja, abandonando a sua fé. E a palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo cada vez mais. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria esfriando. E é isso que está acontecendo. As pessoas não conseguem mais enxergar a salvação em Cristo, mas Ele é o único caminho, mas Ele é o único que pode salvar o homem, Ele é o único que pode salvar este mundo do caos. Por isso, este homem aqui reconheceu e disse: Senhor, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Que encontro maravilhoso! E o interessante, irmãos, é que para se obter essa salvação, é necessário arrependimento. Arrependimento e confissão dos pecados. Olha o que ele fala no verso 40 e 41. Mas o outro, repreendendo, o primeiro dizia: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas aí, o outro repreendia, dizendo: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então vejam, meus amados, que este homem reconheceu os seus pecados, ele confessou os seus pecados, dizendo: eu não mereço essa salvação, eu mereço estar aqui morrendo, porque os meus atos me trouxeram aqui. Ele reconhece quem ele era. É necessário reconhecer que é um pecador, é necessário reconhecer, se arrepender e confessar os seus pecados diante do Senhor. Irmãos, não existe homem que não peque neste mundo. A diferença entre aquele que não serve a Cristo e aquele que serve a única diferença é que este que serve a Cristo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo incomoda com relação ao pecado. Por isso ele não peca com tanta evidência. Essa é a diferença. Mas quem não tem Cristo, o pecado faz parte, e às vezes não reconhece isso. Mas quando Cristo entra na sua vida, aí você vai ver como a sua vida vai mudar. Aí você vai reconhecer, quando você cometer algum ato de pecado, o Espírito vai te incomodar, vai tirar o seu sono, até que você se arrependa e peça perdão, até que você confesse diante dele. Mas para que o Espírito entre na sua vida, para que você seja selado pelo Espírito Santo, como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, e sele você para o dia da redenção, é preciso você arrepender-se dos seus pecados e confessá-los diante dele. Como este salteador, como este ladrão aqui fez. Eu mereço estar aqui, mas este homem não, porque os meus atos me trouxeram para cá.
para se obter a salvação, é necessário arrependimento. Entender que você é um pecador, assim como eu entendi. Eu entendi. Eu não sou melhor que você em nada, porque somos pecadores. A única diferença é essa que eu falei, porque o Espírito habita em mim e me incomoda quando eu peco, e não me permite pecar com tanta tranquilidade, com tanta facilidade, porque Ele me incomoda. Quando há uma luzinha amarela, eu digo, eu não devo andar por aqui, isso aqui não é certo, isso aqui eu não devo fazer. E quando eu ultrapasso a luzinha amarela, vem a luzinha vermelha, onde o Espírito me incomoda ainda mais. Mas se eu ultrapasso a luzinha vermelha, eu sofro as consequências. E isso não é ruim não, isso é maravilhoso, porque Ele nos dá a oportunidade de mudança, de arrependimento, e eu posso voltar atrás. A questão é, você deseja voltar atrás? Essa é a diferença entre quem é servo de Deus, quem é crente, quem é um cristão e quem não é. É a única diferença. E a salvação, que só obtém aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida. E a segunda coisa necessária para que você possa obter a salvação é reconhecimento de quem Jesus Cristo é. É reconhecer quem Jesus Cristo é. O Senhor, o Salvador. E é isso que esse homem faz aqui, no verso 42, quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Com essa palavra, esse homem reconheceu que Jesus Cristo era o único que poderia dar a ele a salvação da sua alma. Que Jesus Cristo era o único que poderia aliviar a sua dor naquele momento. Que Jesus Cristo era o único que poderia alegrar o seu coração, mesmo estando pendurado naquela cruz. Agora você imagine, quando ele ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagine a alegria do coração daquele homem. Imagine a satisfação daquele homem em ouvir isso do Mestre, do Senhor, que ele reconheceu ali naquela cruz. Ele ainda teve oportunidade. E você? Vai ter outra oportunidade? Você tem certeza que amanhã você terá outra chance? Tem um hino do cantor cristão que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É hoje, não é amanhã. Você precisa tomar a decisão hoje, para que você possa ter a certeza da sua salvação. O seu encontro com Cristo foi marcado hoje, e a decisão é sua. Por isso, eu quero concluir que o encontro com Cristo é marcante, especial, porque, em primeiro lugar, Ele transforma as nossas vidas, assim como transformou a vida de Paulo. Ele traz vida, assim como trouxe vida àquele jovem, e pode trazer vida a você, real e verdadeira e eterna. Aquele jovem morreu de novo, tá? Ele morreu de novo, assim como Lázaro morreu de novo. Mas nós não. Nós ressuscitaremos para a vida eterna, não morreremos mais. Nós vamos morrer sim, fisicamente, se Cristo não voltar nesse meio tempo. Mas se nós morrermos, vamos morrer fisicamente. E quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos para a eternidade. Isso é, todos aqueles que tiveram encontro de salvação em Cristo. Amém? Eu quero cantar. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar cantando uma canção. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Talvez você tenha vindo aqui nesta noite sem essa perspectiva desse encontro, mas o Senhor está aqui. E Ele trouxe você aqui, não foi à toa. Você não veio aqui unicamente porque você quis vir, mas o Espírito impeliu você a vir, para que você pudesse ter a sua vida transformada, para que você pudesse ter a sua vida moldada. Talvez você esteja aqui, mas você tem vivido distante do Senhor. Você talvez seja até membro de igreja,
mas você está distante. Mas você precisa restaurar a sua comunhão com o Senhor. Você precisa ter uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação na sua vida. Eu quero perguntar para você, você deseja isso nessa noite? Esse encontro marcante com o Senhor? Ter esse encontro marcante com o Senhor? Nós vamos estar cantando. Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Esta noite Quero perguntar para você, você deseja ter esse encontro com o Senhor nessa noite? Primeiro eu quero perguntar para você que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Você deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão assim, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Eu quero desafiar você que já é crente, mas tem alguma dificuldade que precisa ser mudada, ser moldada. E você deseja, neste momento, colocar aos pés do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu vou pedir para você vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Eu creio no poder de Deus que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Você deseja isso? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu não vou ficar aqui insistindo isso para você, porque a decisão é sua. A necessidade, quem sabe, é você. Eu só quero orar com você. Vamos cantar mais uma vez. Se você sente a necessidade, pode vir aqui, eu quero orar com você. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Um momento, Pai, que nós podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e ouvir a voz do Teu Espírito falando aos nossos corações, Deus. Eu quero me colocar, ó Pai, diante do Teu altar e suplicar ao Senhor a Tua misericórdia sobre a minha vida, Deus. Ajuda-me, Pai, a ter uma intimidade mais profunda com o Senhor, a transpor algumas barreiras, ó Pai, que eu tenho tido alguma dificuldade. Mas eu quero, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus,
suplicar que teu Espírito inunde o meu coração a cada dia, repouse sobre a minha vida em porção dobrada, assim como a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Desperta cada um dos teus servos aqui nesta noite, Deus, para que haja mudança, transformação e renovação na vida dos teus servos, para que haja um real avivamento na vida da tua igreja e na vida desta cidade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Assentai-vos, irmãos. Passar a palavra agora para as nossas crianças, que elas têm aqui uma apresentação e uma surpresa para os papais. Bom, hoje foi o dia dos papais, né? E nós vamos estar fazendo uma pequena homenagem como criança, né? Tudo é muito simples, mas é tudo de coração, né? A gente vai estar fazendo, então, um jogral com eles, né? E depois a gente vai estar também entregando uma pequena lembrancinha, né? Muito humilde, mas é de coração, tá bom? Antes, nós vamos ler o versículo de Provérbios, né? Capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, os papais, né, que têm essa missão de estar ensinando aos seus filhos. Eles vão estar exatamente falando no jogral sobre a responsabilidade dos pais. Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. Ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar. Graças te dou, ó Deus nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar. E os passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenina frase, mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Pais, ensinem a seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. A responsabilidade é muito grande, né? E eles mesmos vão estar entregando as lembrancinhas agora para os pais, né? Porque ser pai não é fácil, não, né? Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que sustentar, né? E eles estão agradecendo, né, aos pais pelo sustento, né? E está realmente feliz, né, por ter o pai, né? E que ama e que cuida. E não é fácil, porque o pai tem que entender o filho em todas as suas fases, né? Fase de criança, fase de adolescente, fase de juventude. E há quem diz que filho criado, trabalho dobrado, né? Né? Então, enquanto é criança, está com vocês aí, né, no comando de vocês, mas quando crescem, né, aí cada um pega o seu rumo. Por isso que é importante que ensinem as crianças, né? Podem distribuir, viu, crianças? Os pais fiquem em pé, né, para ela estar distribuindo agora, né, para os pais, tá bom?
Todos receberam? É uma pequena homenagem, né? Mas que Deus abençoe a cada um, né? Que Deus dê muita sabedoria a cada um de vocês. Amém? Amém? Deus abençoe os amados. E a Jesus, a sua glória e as nossas famílias. Amém? Deus abençoe os amados. E eu espero os irmãos aqui quarta-feira,